Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo dois convidados especiais para a gente conversar aqui no podcast do Ciência da Bola. Lembrando você que está aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, caso você já é inscrito no canal, então deixe o seu curtir aqui e também o seu comentário durante o episódio. Vai ser um papo muito interessante, olha, vocês já devem ter visto o título aí. Vale a pena ainda ser treinador de futebol hoje em dia? Então, você que está no YouTube, quero saber do seu comentário durante o episódio. E os dois convidados de hoje vão trazer a experiência deles para a gente discutir a respeito dessa pergunta. Você que está ouvindo a gente no Spotify ou outra plataforma de áudio, marque aí também o curtir. Vai ser importante saber que você está nos ouvindo, acompanhando mais um episódio do podcast do Ciência da Bola. Lembrando também o apoio especial da Futebol DNA, parceira e patrocinadora aqui do podcast. Aqui tem um QR Code, vai aparecer durante o episódio, tem um link aqui abaixo para quem está ouvindo, pode depois clicar e conhecer o trabalho da Futebol DNA, que é uma empresa que promove aí vários exercícios de treinamento para você tirar como base, ter ideias para a sua equipe de futebol e de futsal. Um trabalho bem interessante, você pode aí cadastrar e experimentar aí na Futebol DNA. Estamos aqui com Pablo Riza, também com Henrique Barcelos. Os dois são profissionais que trabalham atualmente no futebol. O Pablo trabalha diretamente com o futebol feminino. Ele está na equipe do Red Bull, sub-20 feminino. E o Henrique Barcelos atualmente está na equipe do Noroeste, auxiliar técnico da equipe do Noroeste, recém-promovida, né? Teve uma campanha legal aí no Paulista na 2. E a gente vai conversar com os dois profissionais. Primeiro, o Pablo. Seja bem-vindo, Pablo. Obrigado por estar aqui com a gente. Valeu, João. Agradeço o convite, sempre uma satisfação, meu amigo. Um abraço ao Henrique também. Valeu, Pablo. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado aí por participar aqui do Ciência da Bola. Eu que agradeço. Vamos junto aí, Pablo, João. Vamos lá, vamos um papo interessante e o tema é bem polêmico, pessoal. Coloquei aí porque quem está nos ouvindo e assistindo fica ali com dúvidas, principalmente a quem ainda não entrou no mercado do futebol, no mercado de trabalho do futebol. Isso depende da categoria, tá? Vale a pena ser treinador de futebol ou até futsal também, atualmente? Então, é uma dúvida que quem está estudando futebol, quem está tentando entrar no futebol, às vezes se pega, e quem já está trabalhando também, às vezes, pensa se vale a pena ou não. Claro que tem benefícios, com certeza, espero, né, que sejam muitos os benefícios, mas também tem desafios, assim como qualquer outra profissão. Mas vamos falar diretamente com vocês, que têm essa experiência, têm essa vivência, experimentaram já clubes diferentes, ações diferentes. A gente estava conversando aqui sobre temperatura, né, em off. Vocês já trabalharam em estados diferentes nesse Brasilzão. E aí, vamos começar com essa pergunta. Vale a pena ser treinador de futebol atualmente? E aí fica à vontade, Pablo, Henrique, para começar. Cara, eu entendo que vale a pena um sonho. Acho que essa pergunta tem que ser respondida. Você falou bem, bom, disse que existe os prós e os contras, né? Eu acredito que nada é 100%. Jesus é 100%. As demais coisas, realmente, a gente tem sempre algo a almejar, algo que dá certo, algo que não dá certo, né? Até porque a gente vai convivendo dentro de um ambiente coletivo e você sabe que cada cabeça é uma sentença, né? E a gente trabalhar com grupos, seja de atletas, seja de comissão, são pensamentos às vezes um pouco diferentes, ideias diferentes, mas que elas têm, né, que caminhar dentro de um mesmo objetivo, a mesma lógica. Então, assim, se a pessoa tem um objetivo, cara, de sonho, de trabalhar futebol, que estude, que busque, para mim tem valido bastante a pena. É um projeto de vida mesmo, né? Dentro de todas as situações de estado, de sair, ausências, né, em casa. A gente sabe que o futebol, a gente não tem final de semana, não tem feriado, a gente acaba ficando longe da família, e principalmente nas datas mais importantes, né? Mas da minha parte, cara, eu não me arrependo de nada. E estamos aí procurando melhorar sempre e aprendendo com o caminho já percorrido, né? Para que a gente possa desenvolver da melhor forma possível ou trabalho de treinador, ou trabalho de auxiliar, enfim, buscando realmente, almejando o melhor dentro da carreira. Você tem quanto tempo, Pablo, que está nessa estrada? Então, eu estou há 16 anos
desde o trabalho com a formação na base, algumas passagens com equipes profissionais, trabalhei com masculino também. Às vezes me perguntam, né? Ah, mas você é treinador de futebol feminino? Cara, eu sou treinador de futebol. As licenças da CBF, as licenças da AFA, as licenças da Federação Alemã que eu tive a oportunidade de participar, lá não está descrito treinador de futebol feminino, ou treinador da base, ou profissional, nós somos treinadores de futebol, né? E, enfim, a gente tem sempre essa questão de dentro do tempo que a gente vem trabalhando com o futebol, ter desenvolvido. Então, eu já vou para 16 anos nessa labuta, né? Tive uma passagem como jogador, mas muito mediano e muitas lesões, então é melhor estudar do que... É uma forma de você se manter no futebol, né, cara? Então, quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, como já diria o artista, e aqueles que não conseguiram chegar, de alguma maneira, estão inseridos em outras áreas, né? E você, Pablo, foi atleta e interesse por ser treinador veio de lá? Ou antes você já pensava, de repente, no futuro, trabalhar com futebol de qualquer forma? Seja atleta, depois treinador? Como que foi essa sua escolha? Não, cara, eu sou no futsal, na verdade, né? Eu sou um cara que eu morei muitos anos em Fortaleza, apesar de ser natural de Brasília. Então o futsal ele foi algo na minha vida, né, muito presente. E enquanto atleta a gente sabe que é muito difícil, né, cara? E principalmente eu vou fazer 45 anos, então os anos 90, que foi realmente a década que eu tive a oportunidade de tentar a vida como atleta, a gente sabia que era muito complicado, né? Eu até brinco e falo que hoje é muito fácil jogar bola. Hoje você já tem um scout te analisando, e você faz avaliações. Antigamente você ia para beira do campo com mais uns 300, 400 moleque, e aí você tinha 2, 3 minutos para tentar mostrar alguma coisa, né? Então, assim, a gente sabe que era muito difícil, em determinado momento eu percebi isso, e aí eu falei, cara, eu vou estudar, e meu pai me deu esse toque, ele falou, pô, de repente a bola não rola, mas você é um cara que gosta de estudar o jogo, eu já tinha essa vertente dentro de campo, dentro de quadra, de tentar enxergar o jogo de uma outra perspectiva, né? Então daí eu percebi que daria sim uma oportunidade, teria um leque ali, uma opção de estudo e de estar inserido no futebol através, trabalhando como comissão técnica, né? Eu trabalhei como preparador físico, tenho um mestrado em educação física, né? E algo que sempre gostei também. Mas a parte do campo mesmo, o conceito tático, enfim, ensinar o futebol, sempre gostei. Trabalhar com a base sempre foi uma paixão muito grande, mas tive a oportunidade de trabalhar com um profissional. E no feminino há uma particularidade, né, cara? O trabalho da base no feminino é muito recente, né? O futebol feminino ele é muito recente. Então, quando a gente pega umas categorias, por exemplo, sub-20, você tem que tratar como se fosse uma categoria sub-13, sub-15 masculina, em termos de qualidade de formação, tempo de vivência no esporte, né? Tudo aquilo que envolve o conhecimento tático, declarativo de jogo, conhecimento tático processual, a gente tem que ofertar isso tudo para atleta, então é uma demanda um pouco mais difícil. Mas, cara, vale a pena, e dentro da bola a gente vê que quando não vai dar, vamos tentar alguma outra coisa aí. E então, nessa pegada aí com o treinamento, né, na parte de comissão técnica. Legal, bom saber um pouco aí da sua história, né, da sua escolha por ser treinador de futebol, aí o seu pezinho também com futsal, e isso é muito, muito importante, a gente vai falar depois sobre duas coisas que você citou aí, que é o futebol feminino, o futebol masculino, essa relação, muitas pessoas aí se separam, né, e também sobre a questão do conhecimento, o gostar do jogo, de estudar o jogo, talvez é um perfil aí muito interessante de até atletas hoje, e jovens também. Eu já trabalhei na base com atletas e vi que tinha meninos ali que gostavam mesmo de entender o jogo. Parece que é um perfil ali que já vem com ele, né? De entender que futuramente pode auxiliar não só no futebol, mas essa curiosidade desperta para outras áreas da vida também. Legal, Pablo. Agora vamos entender um pouco aí o contexto do Henrique. O Henrique também passou por vários clubes, hoje ele está em São Paulo, como auxiliar técnico. Como que foi essa trajetória sua e vale a pena ser treinador hoje, Henrique? O que a gente estava falando um pouquinho antes, né, João? Assim, e Pablo, até quando vale essa loucura, né? Futebol profissional no Brasil ainda nas divisões, vamos dizer assim, menores, né? CFC, CFT, Paulistão, ainda tem algumas dificuldades e a gente sabe como funciona a
pressão da torcida, pressão da imprensa, independente do clube, normalmente os clubes têm essa questão da torcida, né? Então a gente tem que ter uma saúde mental muito boa e muito forte, né? Uma resiliência gigantesca para a gente não cair em algumas tentações. Mas, assim, trabalhar com futebol é um prazer. Eu, desde que entrei na faculdade, já sabia o que eu queria, já tinha certa vivência. Falei, cara, é isso que eu quero, assim como o Pablo falou. Então, desde o meu primeiro período, já entrei no estágio, já segui, então, desde 2007, trabalhando com futebol de salão, futsal. Depois eu direcionei para o campo, já tem um tempo. Então, assim, cara, ser treinador, ser profissional do futebol, vale a pena. Mas você tem que ter muita resiliência, principalmente no trabalho profissional. Trabalhei muito tempo em base, já tenho agora quase 4 anos só no profissional. Falo muito que é outro esporte, o futebol profissional, o futebol de base. A gente vivencia situações muito diferentes, né? Falando um pouquinho dos atletas, assim, a gente tem diferentes perfis. Acho que os desafios do futebol profissional são muito grandes, assim. Você tem atletas com personalidade, atletas que têm mais dificuldade, os caras têm problemas todo dia, assim como nós também temos. E assim, às vezes quando você está na base, o controle é maior, né? Os meninos estão alojados ali, você tem um controle maior das situações. Então, o profissional te traz um pouquinho mais de dificuldade. Mas trabalhar com futebol te traz coisas boas. Por exemplo, eu morei nas 4 regiões do Brasil já, falta só a quinta, que é o norte. Então, estou completando aí alguns estados já, né? Aqui em São Paulo, pela 3ª vez eu trabalho aqui no estado. Então, tem essas coisas boas, positivas. A gente conhece bastante lugar, bastante coisas. A dificuldade de se morar em vários lugares é justamente que às vezes você não consegue gerar elos assim, né, nas cidades. Mas em termos de trabalho, em termos de conhecimento do nosso país, que é gigantesco, acho que a gente tem que se falar que é muito positivo isso. Positivo, conhecer culturas diferentes, pessoas diferentes. Às vezes a gente fica pensando, né, será que o futebol do Nordeste é muito diferente do futebol aqui do Sudeste, do Sul, como eu trabalhei lá no próprio Centro-Oeste? Tem diferença, o clima influencia demais em tudo isso, a situação dos gramados influencia muito em tudo isso. Então, o futebol dá essas experiências, e às vezes precisa de vivê-las mesmo, para entender essas questões. Assim. Eu, quando trabalhei no futsal, no último clube, eu trabalhei, saí da França, eu trabalhei no futsal lá, profissional, e vim para o Minas Tênis do Sub-11. Então, assim, eu saí de um profissional e não queria voltar para fora, eu fui para o Minas Tênis, fui para o Cruzeiro depois, e aí só continuei no campo. Mas às vezes a gente estava falando um pouquinho da formação, e às vezes a dificuldade que o atleta francês tinha é diferente da dificuldade que o atleta tem do Sub-11 do Minas Tênis. Porque o contexto é totalmente diferente, com o contexto do Cruzeiro, que era diferente, com os outros clubes. Então, assim, a gente tem que ter essa resiliência, saber se moldar, né, as diferentes situações, e essa talvez seja o grande X de nós treinadores, e ter a mente aberta. Se você quer ser treinador de futebol, quer trabalhar no futebol, tem que ter a mente aberta, saber se adaptar às diferentes situações, saber sofrer pressão e saber trabalhar. Acho que hoje, cada vez mais, o futebol exige que a gente entenda do jogo, que a gente entenda das situações de treinamento, que a gente entenda das pessoas. Fundamental isso, a gente não pode esquecer, porque a gente pensa às vezes só em algumas habilidades, esquece que são seres humanos todos eles, né? Tem problema todo dia, tem situação com problemas em casa, fora de casa, então a gente vivendo elas, né? Então tem algumas histórias, depois a gente passa para contar, assim, de base profissional, se você quiser, a gente fala um pouquinho disso, e acaba que a gente vai vivenciando isso. Então acho que ser adaptável, saber sofrer um pouquinho de pressão e ser resiliente, acho que é isso que é primordial. E obviamente o jogo, né? Tem quanto tempo que você já está nessa estrada aí? Eu comecei no futsal em 2007. Tive um grande amigo, o Carlos Henrique, treinador do Atlético Mineiro, que logo que eu entrei na faculdade, falei com ele assim, pessoal, já entrei e quero começar meus estágios. Aí esse cara me ajudou muito, junto com o Ronaldo China também, que era do Atlético Mineiro, e aí a gente foi seguindo. Aí 2017 para frente, fui seguindo. Então, o campo desde 2017, eu só trabalho no futebol de campo, antigamente trabalhava em algumas equipes menores aqui em BH, né? E agora só no profissional no campo. Parei um pouquinho. Tô tentando sofrer um pouquinho mais. Não, legal você contar aí também a sua trajetória. E a gente já respondeu essa pergunta. Vale a pena? Vale a pena. Então, para quem está ouvindo e assistindo a gente, está no caminho, continue no caminho, mas vamos agora aqui entender
um pouco, mostrar o caminho das pedras, mostrar também o caminho mais, o caminho legal também, né? Porque existe aí futebol e futebol. Você deu exemplo aí até fora do Brasil, mas dentro do Brasil também há diferenças. E um ponto-chave para a gente começar e avançar um pouco mais nessa discussão, eu penso que quando a gente fala assim, quero trabalhar no futebol, quero ser treinador, não existe um só caminho para ser treinador. Tudo bem que hoje é necessário, né, e até em breve vai ser obrigatório, as licenças da CBF, C, B, A, Pro, mas para quem quer ser treinador, será se precisa realmente fazer o curso de educação física, precisa ter vivenciado, ter sido ex-atleta ou não? Como que vocês veem essa trajetória para se tornar um treinador hoje em dia? O Henrique citou o exemplo que ele fez estágio, né? Desde quando entrou na graduação, foi atrás de estágios. Talvez seja esse o caminho. O Pablo, por exemplo, teve uma vivência como atleta, mas depois também conseguiu ingressar. De repente, vocês trazendo a experiência de vocês, pode mostrar para o pessoal, clarear um pouco mais esse caminho. Será se é necessário ter a graduação ou não? Se é necessário fazer estágio ou não? Qual que é o melhor caminho para virar treinador de futebol? Cara, isso é muito complexo, né? Porque assim, a gente entra em dois paralelos. É engraçado que no curso da CBF é assim, você tem os ex-atletas e você tem a classe acadêmica, né? E essa é uma separação que a gente, graças a Deus, já está caindo por terra dentro da licença, né? Eu vejo assim, se você conseguir mesclar os dois, é fundamental. Se você não for um ex-atleta ou não foi atleta e tem a formação, e você poder ter um profissional que tem uma dessas duas valências, eu acho que é fundamental, porque você tem os dois caminhos aí da bola. Mas eu vou levantar um ponto para você. Lá na França, o curso de treinador da França, a pessoa que vai se propor fazer a licença, ele joga um joguinho lá. Eles não olham se você está bem fisicamente, se você é craque, eles querem saber se você tem fundamento. Porque na cabeça deles, para você ensinar, você tem que saber o mínimo. Então, como que eu vou ensinar um domínio de peito se eu não sei fazer o domínio de peito? Como que eu vou ensinar o passe se eu não sei fazer o passe ou o cabeceio? Enfim, eles têm essa prerrogativa no curso deles. Eu entendo o seguinte, para você trabalhar como treinador, principalmente nas categorias de base, você tem que saber fazer. Eu tive a oportunidade, uma vez, de conversar com o Marquinhos Xavier, e eu falei, Marquinhos, os atletas alto nível, cara, tem atleta que às vezes eu tenho que pegar na mão do cara e correr com ele no quadro. E a gente está falando de alto rendimento, né? Atleta profissional. Acredito eu que no futebol de campo, também no profissional, o Henrique já deve ter tido algumas experiências também, que pega uns caras aí que chegaram ao profissional porque perseveraram, aguentaram alojamento, aguentou passar fome, aguentou passar frio, ficar longe da família, porque o nível técnico não é essas coisas. E a gente sabe disso. Então, assim, eu vejo que hoje o treinador ele tem que ter um currículo completo. Eu tive a oportunidade de, na licença B, de fazer com um grande jogador. E aí, ele, numa das disciplinas que era prática e análise, quando nós sentamos no grupo para começar o trabalho, a primeira coisa que ele falou foi: não sei fazer. Eu sei executar. Eu não sei elaborar o treino. Eu falei, meu amigo, então muda a chave que agora você vai ser treinador, né? Então, assim, o grande atleta, ele tem realmente o conhecimento prático do que deve ser feito, mas executar é uma coisa. E você passar a informação, por mais simples que seja, ela demanda uma didática. E essa didática você tem ou você não tem. Então, às vezes, muito conhecimento prático, sem a didática, aí que eu falo da parte acadêmica, né, da experiência de como passar a informação e ter esse processo, eu vejo que é muito importante para que você esteja numa nova fase. Então, eu posso muito bem ter todos os fundamentos bem aplicados, saber todos os atalhos do campo, mas se eu não passar a informação, não souber passar a informação, que tipo de benefício que eu estou levando, eu estou entregando para o meu atleta. Então, assim, essa é uma discussão que é assim, cara, tem de duas, tem de salva, é muito do que o clube quer. E a gente vê hoje que os clubes, eles estão buscando muito o estudioso. Eles estão buscando muito o cara que busca informação, que busca
a informação e a formação, por mais que ele não tenha sido um atleta profissional. Eu lembro que dentro dessas discussões também da licença, um dos colegas assim, muito infeliz falou, não, mas o Pablo ele nunca jogou. Ele só trabalhou, ele só jogou em clubes pequenos e só trabalha com feminino. Aí esse colega, esse grande jogador, falou assim, cara, ele dá um passo na nossa frente, porque ele gere um grupo de mulheres. A gente sabe que as mulheres já têm as suas particularidades, né? E a gente só trabalhou com homem. Então o cara já trabalhou com mulher e já trabalhou com homem. De certa forma, são vertentes que a gente consegue agregar dentro do trabalho, né? Tanto no trabalho com os homens como no trabalho com as mulheres. Então, isso para mim foi muito interessante de escutar de um grande atleta, ex-jogador, né? Então, assim, eu vejo que é uma demanda importante, que tem que ter estudo, mas se o cara conseguir, se for um ex-atleta com crédito acadêmico e com cunho de estudo mesmo, eu acho que o cara tem a faca, o queijo e o mineirinho na mão. Já dá um passo à frente, né? Isso. Mas essa questão é interessante, porque você citou aí exemplos de ex-atletas. Será se por ter sido ex-atleta, talvez a entrada no meio se torna mais fácil do que quem não foi atleta? Se, por exemplo, o Henrique, se ele tivesse uma projeção como ex-atleta a nível nacional, internacional, você como de presidente de um clube, precisando de um treinador, você tem o Henrique, multicampeão extremamente conhecido, você tem o Pablo. E aí? Qual é o seu primeiro impacto? Eu vejo uma coisa assim, Paulo, nesse sentido, e aí eu falo um pouquinho da gestão do futebol, tipo assim, quando se contrata um treinador ídolo, vamos dizer assim, do clube, independente se ele é bom ou ruim, isso aí, tô discutindo. Às vezes é uma transferência de responsabilidade do clube, sabe? Por exemplo, contrata um cara que foi um ídolo do clube. Então, ó, eu trouxe o Zezinho, que é o ídolo aí, meu irmão. Não é isso que a torcida queria, né? Se a imprensa queria, então eu trouxe quem vocês queriam. Então, ele meio que exime a direção de algumas coisas. Depende do cara ser bom ou ruim, tá? Não tô pondo isso em ponto. Eu vejo, assim, essa discussão do acadêmico, do boleiro, isso aí acho que é bobagem. Acho que a grande questão da formação do treinador, ou de quem vai trabalhar com futebol, é gostar do esporte. Cara, eu sou amante de futebol. Se você formou em educação física, em psicologia, o Fernando Diniz é psicólogo, não tem problema. Eu acho que cada vez mais em futebol profissional, quando você entende de pessoas, entende da pedagogia, aí sim, você está no caminho certo. Independente que a educação física, se for falar, eu formei em uma faculdade, uma universidade federal, um conceituado, legal, você teve algo que eu vi já podcast com o Pablo, com o próprio Chips, que era meu calor, caras sensacionais. Mas só isso não basta, e eles sabem disso. A gente pode, a educação física nos dá um norte da pedagogia excelente, mas eu penso assim, vai de você. O que mais você vai agregar à sua carreira como treinador ou como profissional do esporte? Outra vida. A faculdade dá o norte. Aí, agora, o que eu faço a partir daqui? Então, eu amo futebol, gosto de futebol, então quero seguir, por exemplo, para a área da preparação física. Então, eu vou entender mais a preparação física. Apesar de que hoje, cada vez mais, o treinador tem que entender de todas as áreas. Assim, nem que ele discutir o preparador físico. Hoje o treino vai ser assim, eu quero encaixar essa situação na semana de treino. Terça-feira é um treino tensional, por exemplo. O que é um treino tensional? O que isso vai lidar fisicamente com o jogador? Como é que eu vou trabalhar? Eu trabalho nessa vertente, trabalho na vertente antiga. Então, assim, a gente tem que entender se o cara é atleta ou não é atleta, velho. Isso aí, pra mim, passou. Acho que e hoje em dia, os próprios ex-atletas sabem que se não se prepararem, ele vai ter oportunidade, como a gente falou agora. Mas vai ser uma vez só. Talvez duas. E a gente já viu vários ex-atletas que são assim, eu vou abrir a porta pra você. Mas, cara, se você não seguir, aí já não é meu problema. Então, assim, obviamente os caras têm esse caminho cortado. E eu ainda acho que no Brasil a gente ainda mais... tem mais campo ainda para os acadêmicos que em alguns lugares fora. Você pegar... Eu tive oportunidade, você falou da licença, eu fiz uma das licenças lá na Europa na época. E a licença A e Pro são convidados. Raramente você não vai ver um atleta lá. Ela é feita para os ex-atletas. Então, assim, a A e a Pro da UEFA, ela dificilmente nós que não fomos atletas profissionais, tipo assim, vamos chegar lá e fazer. Aqui no Brasil ainda a gente consegue, né? Passando da B para A, para Pro. Lá não, lá você tem que ter uma experiência. Ou então o João trabalha
10 anos no Milan, e o Milan chegou assim, ó, vou indicar o João aí, porque ele é um profissional de altíssimo nível do Milan, e o Milan te coloca lá. Então, a gente aqui no Brasil ainda temos um pouco mais de paciência, vamos dizer assim, com nós acadêmicos, digamos assim, né? Eu não gosto muito dessa divisão. Acho que o futebol é para todos que têm interesse de trabalhar com ele, que se dedicam, que querem. Então, amo futebol. Ó, beleza, então beleza, eu amo minha profissão, vou me preparar para ela. Se eu fui... E concordo com o que o Papo falou. Se você não souber bater na bola, fica um pouco mais difícil. Mesmo que você seja o melhor batedor na bola. Fala assim, então o Pelé seria o melhor treinador de futebol do mundo. Teria sido, né? Nos deixou. Então não é só isso. É isso, mas não é só isso. Então eu vejo mais ou menos nessa linha, assim. Acho que ser atleta é ótimo. Pô, legal, cara. Os caras têm várias experiências, vivências de vestiário. Mas nada que uma pessoa igual o Papo tá há 15 anos como treinador, eu tô há 15 anos trabalhando com isso, será que justamente já não tem uma vivência de vestiário, de conhecer pessoas, de gerenciar? Então acaba que a gente começa a equilibrar as situações com o passar do tempo. Né? Então vejo mais ou menos essa situação. Óbvio que a vivência dentro do campo muda muita coisa, mas não é só isso. Até porque eu vejo também que a figura, ela pesa, né? E hoje a gente fala assim, o que a gente vai ver quando tem um time com muitos medalhões, né? Pô, quem é um treinador que vai ser grande o suficiente, porque tem time que o jogador olha para você de baixo para cima. E dependendo do treinador, o jogador vai olhar você de cima para baixo, né? Mas, Pablo, sabe o que eu vejo nisso? Tipo assim, eu já tive que trabalhar com uns caras num nível legal. Tudo é como você transmite a informação e passa confiança para eles. A gente tem que ter segurança do que a gente está falando e tranquilidade do que está falando. Por exemplo, se você mandar, nós falamos agora, você fala um pouquinho de dificuldades no atleta profissional, né? Às vezes você vai um cara assim, cara, induz para dentro. O cara fala assim, o que é isso? Às vezes um cara que tem 30 anos, passou em vários clubes, o que é induzir para dentro? Por que lá na frente ele induz para dentro e para trás, meio campo, induz para fora? Às vezes o cara não consegue compreender a informação, mas aí você mostra, analisa e fala, ó, vamos fazer isso, isso e isso. E alguns atletas, tem que ser prático com eles. Prático. Cara, a sua função é essa, faça isso, isso e isso. Outros você tem que justificar. Ó, você vai fazer isso, por tal motivo, tal motivo, tal motivo. Alguns não são práticos. Beleza, vou fazer isso aqui. Cara, tem que pular de cabeça, vamos embora. E outros você vai ter que explicar pular de cabeça do processo. Então, assim, e aí que eu falo, independente se você foi jogador ou não, é como você transmite isso pros caras. E aí, nossa função como educador, como professor, todos nós somos, no final das contas, professores, né? Sendo graduados ou não, vamos ser professor para o resto da vida. Isso sim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer as licenças da CBF, eu falava assim, cara, eu quero ver campo. E era gestão. Eu falei, e aí, cara, cadê os treinos? Eu quero sugar dos treinadores, eu quero entender o que os caras fazem, tal, e gestão, tinha muita gestão. Chegou um ponto que eu falei, rapaz, realmente, esse negócio é gestão, porque o treino, se você for olhar, dar treino, não tem mistério. A forma como você transmite a informação tem que ser pontual, tem que ser completa, e aí você tem que gerir pessoas. Porque eu não digo só gerir grupo de atletas, porque você encontra com um cara ali 2 horas, se você fizer 2 períodos, 3, 4 horas, olha lá, e o restante do tempo, esse cara como pessoa. Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade também de entender a gestão de pessoas, cara, não a gestão de atletas somente. A gente só quer saber do cara dentro das 4 linhas, mas, pô, e aí, como é que tá a vida desse cara? Pô? Será que esse cara, o casamento do cara também? Será que os filhos estão bem? Será que o cara vai passando por alguma situação difícil? E, assim, a inserção hoje do psicólogo do esporte ajuda bastante, mas eu acho que essa chegada do treinador, do auxiliar técnico, do preparador físico, fala aí, cara, como é que você tá? Eu acho que isso é fundamental, né? É fundamental e é algo que o treinador tem que entender. Hoje, a licença é importante, a formação como treinador é importante, mas, cara, o conhecimento sobre sobre o humano, sobre a pessoa, é fundamental hoje, cara. Ainda mais numa geração, numa época que a gente vive hoje, difícil de relacionamento, né? Hoje é muito difícil as coisas, né? Então, acho que essa empatia, eu até fiz uma postagem no Instagram hoje, né? Que ontem a gente ganhou o último jogo da 2 aqui na fase classificatória, e a equipe que perdeu, ela foi eliminada na primeira fase. Pô, e a gente tinha amigos, né, cara? Então, é uma mistura de sensações, né? Você tá feliz porque você ganhou, passou, classificou, mas mesmo você fica um pouco triste, porque tem pessoas ali que você gosta e que... Então, tem que ter essa empatia. Tanto quem tá do seu lado, quanto... Não, eu acho que isso é fundamental, cara. E o cara, as perguntas, né? Vale a pena você estar no futebol?
Eu acho que a pessoa, além das formações, que ela tiver um entendimento da gestão de pessoas, da questão mesmo ali de, sabe, de empatia, eu acredito que ela vai estar uma porta aberta a mais do que quem trabalha mais de forma mais seca, mais direto, mais soberbo, mais prepotente, enfim, o Eu adjetivo acho que que essa questão do treinador chefão, vamos dizer assim, né? Ou como tinha alguns antigamente, acho que ela vai caindo por terra cada vez mais, né? A gente vê alguns casos, o próprio Lancelotti, outros caras que têm muito sucesso, que mostra a relação dele com o grupo, né? O Mourinho, todo mundo acha que é aquele cara bravão, mas na verdade ele é simplesmente blinda o grupo dele e ele deixa todo mundo atacá-lo, né? Digamos assim, né? Então ele é um cara nesse sentido. E uma coisa que eu vejo, que os ex-atletas, aí sim, eu vejo que talvez eles estejam na frente, os caras vestiaram muitos anos, é esse feeling do vestiário, um feeling de entender ali o cara, pô, realmente o cara tá mal. E é a importância que eles dão, às vezes, de sentir assim, pô, vamos trocar uma ideia com o Zezinho ali, que ele não tá muito bem hoje. Vi ele mal no treino. E assim, eu passei algumas situações, assim, como treinador de base, que também vivi no profissional, por exemplo, de meninos que tive que ir uma vez nos clubes aqui em São Paulo, chamou na escola que o menino tava transando na biblioteca com a menina. 16 anos. Mas, cara, o que a gente vai fazer? Os caras vivem num alojamento, a gente tem que preocupar com isso. Vive no alojamento, só homem, hormônio, 16 anos, é loucura. Na verdade, assim, a gente tem que proibir? Sim, porque não é escola. Mas é muito mais educar e falar por quê que os caras, já vi meninos pularam o muro do CT para ir pro rodeio, 16, 17 anos. Cara, o que a gente vai fazer? Será que é a gente que tá errado de prendê-los? Sabe? Tipo assim, prendê-los entre aspas, né? Porque nada mais do que uma concentração de base é um exército, né? Todo mundo uniformizado, todo mundo igual. A gente tem que um pouquinho quebrar esse paradigma, né? Desse problema. E os meninos são adolescentes, eles querem viver. E aí você pega atletas de 24, 25, 26 anos, que a gente trabalha hoje, 30, e o cara engravida a mulher e nem sabe. E o cara tem esposa. Aí o cara cai o rendimento dele lá embaixo. Aí você vai falar pro cara assim, mano, o que aconteceu, cara? Aí, cara, aí que é abstrato, né? Os caras falam, pô, irmão, engravidei a menina e eu tenho minha esposa, como é que eu vou falar com ela? Ela mora em outro estado. E isso, imagina entre nós aqui que tem uma empresa entre nós. De repente, você que é o gerente, João, tá malzão. Vai acontecer, vai ter um dia que você vai estar ruim, que essas coisas aconteceram, que elas fora do seu controle. Então a gente tem que, antes de só cobrar os caras, porque é um saco às vezes de futebol profissional, porque é muita cobrança, né? Saber o que está acontecendo com o ambiente dele externo. E realmente isso faz toda a diferença no campo, aí, né, numa decisão dele. Você falou um pouquinho de conhecimento tático, declarativo, processual, eu concordo que o ambiente influencia diretamente a tomada de decisão. Não tenho dúvida nenhuma. O ambiente externo também. Não só o dentro do campo. Obviamente o campo também faz. Mas como ele leva as emoções para o campo, sem dúvida nenhuma, sim. Claro que a gente pensa assim, velho, chega ali dentro, você tem que de você 2 horas concentrado. Mas não é tão fácil, né? Mas a gente tenta que eles façam isso da melhor maneira possível. É por aí. Atletas são seres humanos, né? Assim Seres como humanos. treinadores também são seres humanos. Por mais que às vezes torcedores acham que não, né? E tem muito isso. O torcedor acha que o jogador tem que ser igual uma máquina. Tem que estar jogando, entrou em campo, tem que defender as cores da equipe. E não é bem assim. E quem está no dia a dia entende esse processo. E se não é uma pessoa, como bem o Paulo disse, né? Se não gosta de pessoas, se você não tem essa empatia, talvez você pode trabalhar com futebol, mas de repente uma outra área, não em cargos de liderança. Em cargo de liderança, realmente você tem que saber gerir pessoas. E muito interessante ouvir vocês, o pessoal que está assistindo a gente e ouvindo deve ter se identificado em alguns momentos com essas características que vocês citaram, os caminhos também para ser treinador. Para a gente avançar e ir para um outro tema relacionado com isso, só lembrando antes o pessoal que está assistindo a gente em junho, ouvindo a gente também no mês de junho, vai acontecer aí o congresso de futebol e futsal aqui no Ciência da Bola, aqui no canal do YouTube. O Pablo com o Henrique também está convidado para participar com a gente. Congresso gratuito, vocês poderão se inscrever no link que está aqui abaixo, tá bom? Quem está ouvindo depois aí, aconteceu o congresso em junho e aí você pode rever também, tá bom? Fica aí o recado, o aviso para que vocês possam se inscrever e participar desse grande evento. Serão 14 dias aí de muita discussão sobre futebol. Vamos lá, vamos dar sequência
principalmente no que a gente falou lá no início. A diferença de trabalhar com a base, a diferença de trabalhar com o profissional e se tem diferenças também entre futebol masculino e feminino. A gente falou um pouco aí do conhecimento, os caminhos, e vocês tiveram experiência com categoria de base. E grande parte dos treinadores hoje atuam na categoria de base, seja em escolas esportivas, seja em projetos sociais, alguns em clubes, outros já fazendo ali a progressão, subindo de categoria, para ir chegar no profissional, que de repente é o caminho, às vezes, que muitos encontram, começar na base para depois ir para o profissional. Normalmente quem já vai direto para o profissional é ex-atleta ali, como até o Pablo disse, exemplos de atletas até mais consagrados que de repente conseguem ingressar no profissional. Mas trabalhar na base, se vocês tiverem essa experiência, a diferença é muito grande? E se tem diferenças, quais são essas diferenças que vocês perceberam? Cara, tem diferença, claro. Principalmente o extracampo. Eu acho que o grande trabalho hoje do formulador é profissionalizar a mente do atleta, né? Eu acho que, independente se é futebol masculino ou feminino, a gente tem que conscientizar o atleta de que, se é aquilo realmente que ele quer, ele vai ter que abdicar de determinadas coisas para poder usufruir lá na frente quando ele alcançar o sonho, o objetivo dele. Então, assim, eu vejo que há uma diferença grande, porque e também escuta-se mais, né? Os atletas, eles escutam mais as informações, os toques que a gente dá para os meninos, para as meninas, enfim. A gente sabe que o funil pro profissional no masculino é muito mais difícil do que o feminino. Tem essa diferença e acaba... Isso, de certa forma, é prejudicial. Eu vejo como prejudicial para o futebol feminino, porque a mina sabe que ela vai chegar no profissional. Porque, imagina, quantos times tem equipe feminina? Imagina quando todos forem obrigados a ter. Vai faltar menina para jogar. Vai aumentar muito. Assim, a demanda vai ser altíssima. Então, eu vejo assim, a gente tenta profissionalizar as meninas, a gente tenta mostrar o que é um planejamento de carreira. Eu, particularmente, eu sempre abordo esse ponto. Você sonha jogar onde? Ah, eu quero jogar na Inglaterra. Você fala inglês? Você está estudando inglês? Qual time você quer jogar? Você sabe se esse time ele contrata jogadoras sul-americanas? Você quer chegar na seleção? Você já conversou com alguém que já chegou na seleção? Porque eu também na seleção, pelo conhecimento que eu tenho assim, não é só campo, você tem questionários, você tem todo um extra-campo para você participar dentro das categorias de base da seleção. E assim, tem muitas mulheres que não sabem disso. E quando chegam lá são surpreendidas, entendeu? Então eu vejo que o trabalho com a base, ela tem essa demanda. O profissional, eu tive experiência com o profissional masculino e também com o profissional feminino. Eu vejo assim, que você tem uns caras que entenderam isso e são extremamente humildes e receptivos e entendem que eles precisam aprender do jogo até o seu último dia de carreira. Como tem caras que colocam na cabeça que, eu sou profissional, irmão. Eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada, na verdade eu que tenho que dar aula para você, né? O treinador tá aqui, tá falando besteira, nunca chutou a bola, nunca isso, nunca aquilo. Então a gente sabe que infelizmente tem essa diferença que é tratável com a categoria de base, porém o profissional já é um pouco mais difícil. Com certeza o Henrique pode falar um pouco melhor, porque é a realidade dele hoje, né? Assim, eu fiz uma trajetória assim no futebol de base, também no futsal de base, né? O futsal também eu fiz a base da profissional. O futsal do futebol, obviamente, tem uma diferença gigantesca pela questão financeira. Isso aí a gente não pode negar, né? Mas assim, eu tenho praticamente certeza que é outro esporte, o futebol profissional do futebol de base. Assim, tratamento, a vivência, a torcida, a imprensa, a importância, a pressão, totalmente diferente de um time de base. Tipo assim, mesmo que hoje, né, o Sub-20, quando chega nos jogos mais avançados, em Copa do Brasil, em algumas competições nacionais, a torcida presente, né, campeonatos estaduais, mas durante o processo, raramente se tem a torcida envolvida e a própria imprensa. E a diretoria envolvida, né, assim, então isso acaba que modifica um pouco, sim, o jogo do profissional para a base. Em termos de atleta, a gente saber lidar com os adolescentes e com os quase adultos, né? Acho que sim, demanda diferença.
Acho que hoje a gente tem meninos aí. Eu tive vontade de ter um menino que hoje está no Palmeiras aí, né? O Estevão, vocês conhecem, foi um atleta bem jovem no Cruzeiro, já com uma realidade financeira diferente dos outros. A gente tem menino hoje aí, temos amigos, alguns clubes sub-9, o menino ganhando R$2.000 por mês. Acho o grande desafio agora nos clubes 10 mil, 12 mil, 15 mil para menino de 15, 14 anos. É como lidar com essas situações. Hoje, se você pegar os grandes clubes de base, no sub-13, sub-11, aí você vai ver que praticamente todos os meninos têm empresários. Como lidar com essa situação, acho que esse vai ser o grande desafio de quem trabalha na base. E no profissional, porque, querendo ou não, a gente tem que evitar o burnout. Vamos pensar, você está começando com 11 anos, 12 anos, o cara enchendo o saco. Pô, empresário, deposita, a família inteira deposita aquilo no moleque. E se ele não virar, o que vai acontecer? E essa pergunta ainda não foi respondida, dificilmente será. Então, eu acho que a gente pode pensar muito nisso. Já no profissional, os caras já têm uma situação assim, pô, tenho que avisar minha mãe, minha família, eu já estou pronto, vou ficar pronto, preciso de um contrato melhor, preciso arrumar mais minutos. Hoje, cada vez mais os atletas se preocupam com minutagem, sim, porque eles sabem que a contratação deles passa pela minutagem. Hoje a gente tem 1 milhão de meios de contratar atletas, né? A gente fala assim, de Scout, de próprio Google, Supercílios, Instat. Todo mundo preocupa com minutagem, raramente a gente vai contratar um atleta que tem uma minutagem baixa, e aí faz a transição do profissional da base profissional, por exemplo, um atleta em 21 anos. Hoje tem 500 minutos só no profissional. Opa, vamos ter atenção se ele mudou ou não de patamar. Então, os atletas hoje estão preocupados, sim, a maioria deles, né? Óbvio. Se preparar para um contrato melhor, para situações melhores. E, cara, o que eu vejo de maior diferença de todas é o interesse pelo jogo. Os meninos da base, assim, tem uns questionários, as coisas, a gente no Esporte do Brasil fazia tudo, cara. Tudo sem imaginar de questionário, tal. O atleta profissional, quanto menos você encher a cabeça dele com algumas situações que são relevantes, óbvio, melhor. Ele quer chegar ali, quer treinar, quer ver o que você dá prazer para ele no treino. Eu, o Paulo falou um pouquinho do treino, acho que a gente se preocupar em dar treinos prazerosos para os atletas, sim, até no profissional. Porque, pô, imagina, você tá 15 anos treinando todo dia na sua vida. Se chegar lá e o Pablo dá um treino ruim, vamos dizer assim, Pablo, me perdoa, fala assim, pô. Imagina que eles lá, eu treino ruim, cara, o cara vai ficar pé da vida com a gente e falar assim, pô, merda, treinador é esse. Então, assim, a gente tem que dar treinos prazerosos, fazer bem feito. Na base, a gente consegue controlar um pouquinho mais. No profissional, os caras já são mais, alguns, né, questionadores, como eu falei um pouquinho mais. Então, se preparar para situações, assim, acho que. E o jogo em si é totalmente diferente. O jogo pelo gramado, pela intensidade, inúmeros fatores que mudam o jogo do profissional para a base. Para mim é claro essa mudança. É outro esporte. Outro esporte totalmente diferente. E aí o eu desafio. Eu não sei. O feminino eu só assisto. Torço pro Brasil. Isso eu queria saber. Quando você desafiou, o Pablo tem essa experiência, né? O Henrique não teve a possibilidade de trabalhar com o feminino. Também tem essa diferença, Pablo? Cara, assim, o que é engraçado é que chega. Eu gosto de citar minhas licenças porque sempre tem uma parte destinada ao futebol feminino, né? E aquela pergunta, aí sempre pergunta, vocês assistem futebol feminino? Aí alguém que tá fazendo licença fala, não, eu não gosto porque eu acho que não tem intensidade. Uma vez eu levantei e falei, cara, mas você tá comparando com o quê? Com mais comida, você tá comparando laranja com melancia, cara. Sei. A mulher, o homem vai ser mais rápido, vai ser mais forte e tudo mais, que as coisas que ele sabe fisiologicamente falando. Mas o jogo feminino é muito intenso. É muito intenso. Se você for olhar as ações ofensivas, se você for olhar um jogo feminino, você não vai ver cadenciar passe. O jogo feminino é pra frente, cara. As meninas não dão migué, as meninas não ficam rolando no chão, elas não fazem cera. O futebol feminino, cara, eu gosto das palavras do professor Enes Simões, que ele fala, é um futebol jogado por mulheres, porque é o único esporte feminino que não tem adaptação. E o vôlei a rede é mais baixa, no basquete a tabela é mais baixa, no rendimento é menor. Não, interromper, as adaptações ou não? Cara, eu até certo ponto, eu acho que o gol deveria ser um pouco menos. Porque é difícil você encontrar uma goleira com 1,85 m. É muito difícil. Tem, mas se você for olhar assim no contexto geral de todas as equipes, tem feminino, as jogadoras estão 1,75 m, 1,78 m. Eu acho que deveria diminuir o gol. Eu acho sim. Porém,
elas jogam da forma como está, até porque o nível técnico delas tem aumentado, e foi até uma discussão que a gente teve esses dias aí, que a Rosana é um barato. Eu acho que não, porque tem que... o chute das meninas não é tão potente quanto o chute masculino, né? Não, beleza. E, pô, quem sou eu pra discutir com a Rosana, irmão? Que ela tem lá dentro lá no maior nível possível, né? Mas, assim, eu olharia essa parte, mas hoje no futebol, cara, você não consegue implementar um VAR nos estádios, mas nem você tocar a trave. Eu pensei já. A logística seria muito difícil, né? Assim, se a gente pensar que o jogo sub-13, sub-11 aqui em São Paulo, sub-11, na verdade, ele é reduzido, talvez em alguns estádios consiga ter algumas adaptações nesse sentido, mas eu imagino que não seja tão simples para todas as regiões, né? Claro, e eu vou falar uma coisa pra você, ó, se você for olhar aí o futebol masculino, os times têm, a grande maioria dos times do país tem mais de 90 anos de existência. Quantos anos tem, só de Copa do Mundo a gente já está indo quase para 100 anos de Copa do Mundo, né? O futebol feminino efetivamente começou agora em 2016, cara. 2017 começou a ter o Campeonato Brasileiro mais forte e tal. Então, assim, é muito embrionário ainda. Eu costumo dizer para as meninas que nem essas meninas de 17, 20 anos, elas vão colher os frutos do esporte, elas vão desbravar ainda. Eu ainda vejo para uma geração, para daqui a 40, 50 anos, de as mulheres realmente terem salários equiparados, ter essa questão de valorização do esporte, assim como deve ser feito. Porque eu vejo assim, enquanto me perguntaram uma vez numa desses encontros, né? Por que o futebol feminino não acontece? Cara, o futebol feminino ele precisa que as atletas sejam ativas do clube, assim como o masculino é. A partir do momento que a mulher for ativa do clube, onde houver a transação financeira, você pode ter certeza, vai ser os olhos dos clubes, assim, olhos, né? Os clubes vão olhar com outra perspectiva. Porque hoje a moleque, como você falou, um moleque de 9 anos tá ganhando a grana, você já tá com contrato já com o pai assinado, já tem tudo alinhavado. O feminino não, cara. A gente teve agora uma jogadora do Corinthians, foi vendido por R$500 mil. Agora que a gente está começando a ter umas transições, de ter essas questões financeiras. Então, quando profissionalizar verdadeiramente, que é um passo que está começando, mas ainda está a passos assim, de formiga, né, vamos dizer, eu vejo que o futebol feminino tem muito para evoluir. Mas como que vai evoluir? Eu tenho que tornar a menina um ativo do clube. Esse é o primeiro passo. Na hora que isso acontecer, cara, o futebol feminino vai explodir. De repente, essa perspectiva de 40, 50 anos, ela vai ser de 10, 15. Questão natural, assim, do esporte. Daqui a pouco nós vamos achar as goleiras de 1,90 m. Ou nós temos no vôlei as centrais de 2 metros, por exemplo. Pois é, cara. Essa é a questão natural do esporte, né? Vamos falar assim, a evolução do esporte. Achar essas meninas com 1,90 m para ser a goleira, por exemplo. Mas nós já temos meninas altas, só que elas estão em nível no basquete. Sim, futebol histórico do esporte. Né? Eu até brinquei há uns anos atrás com um colega preparador de que é o Gabriel Floquinho, né? Que hoje está no Santos, preparador de goleiras. Eu falei, Gabriel, cara, vai numa escolinha dessa de basquete, de vôlei. Meu irmão, essas meninas têm tempo de bola no alto, essas meninas têm facilidade com as mãos. Fala pra uma menina dessa de mim que olha só, o futebol carece, como você vai pegar a seleção disso, seleção daquilo, você vai pra cá, vai pra Europa, quer dizer, você vai ter muito mais perspectiva. Você conheceu essa menina nessa questão esportiva, né? E eu, assim, existem essas meninas. Eu acredito que a gente precisa proporcionar com que essas meninas vejam essa necessidade do futebol, né? Eu lembro nas peneiras dos anos 90, a peneira tinha 300 moleques no campo. Aí os caras, quem é atacante? É aquela penca de mãe que levantava a mão. Eu ficava olhando aqui, a fila que levantava menos mão ia. Eu fiz peneira com o lateral direito. Ninguém queria sair lateral. Falei, não, vou entrar lá e eu falo, cara, eu jogo no meio campo e vamos ver o que acontece. Mas eu acho que existe essa questão no campo, sim. Eu acho que o futebol tá aí, como eu falei, todas as meninas que jogam hoje, pela necessidade dos clubes mais para frente, pelas obrigações junto às confederações, como é muito mais, vai faltar menina. E tem uma probabilidade dessa menina saber que ela vai se tornar uma jogadora profissional é muito grande. O que a gente tem que ver ela vai se tornar uma jogadora profissional de alto nível, de um nível mais médio, vai ser jogadora que vai jogar nas grandes equipes ou não, porque é diferente do futebol masculino. Quantos meninos você não deve ter aí no clube
no sub-15, 17, sub-20, quantos desses verdadeiramente vão vingar no profissional, cara? Muito difícil. O feminino não. O feminino tem muita mina boa que ela sabe que ela vai virar profissional. Tem clubes que... Tem até um clube aqui em São Paulo que tá jogando o Campeonato Paulista com um time predominantemente sub-18. Menina de 15, 16, 17, 18 anos. Pegou o Corinthians, que é a base da seleção brasileira, pegando o Palmeiras, que é o atual campeão da Libertadores. Então, assim, elas sabem que tem essa possibilidade, tem essa janela. E, assim, eu creio que, cara, vai crescer muito. Mas o principal é quando os clubes entenderem que a menina pode ser um ativo do clube. Aí sim, cara, o futebol feminino vai acontecer. Eu acho que esse é o grande ponto que precisa ter a virada de chave, sabe? Isso também é parte do interesse do outro lado, da ponta, que consome o futebol, né? De repente, TVs transmitindo mais jogos, levantando mais o futebol feminino, vai fazer com que os estádios também comecem a encher, e aí o clube vai começar realmente a dedicar ali aonde está entrando também a questão financeira para que tenha esse retorno, o clube possa investir. Interessante vocês falarem sobre isso, sobre essas diferenças do futebol feminino em si, e muitos atletas, talvez o Pablo possa até falar melhor, muitos atletas hoje, em comparação com atletas masculinos de mesma idade, elas têm menos lastro na modalidade de futebol. Às vezes começaram mais tarde, então de repente alguns fundamentos foram aprender de forma mais tardia, e no futuro, talvez isso não vai acontecer. Meninas ali com 6, 7, 8 anos já vai estar participando do futebol em escolinhas, em projetos, e aí quando se tornar atletas adultas, talvez vai ser um pouco diferente do que vai ter mais lastro esportivo. É isso mesmo, Pablo? Você vê diferente? Não, cara, é isso mesmo. A gente vê aí atletas que chegam pra gente já no último ano, por exemplo, de categoria sub-20, que elas têm um déficit muito grande. Um pouco tempo de experiência, até atletas na categoria profissional mesmo, até porque, cara, o calendário ainda é muito pouco, né? Acho que tirando o estado de São Paulo, que tem um campeonato paulista um pouco mais longo, as equipes jogam o campeonato brasileiro da Série A e Série B, enfim, mas você não tem um calendário completo, né? E a base também, agora, por exemplo, esse ano a categoria do Brasileiro Sub-20, ele foi diferente o formato, né? Então, ano passado jogavam 10 dias ali, grupos, e os semifinalistas faziam um jogo ida e volta, em casa, né? A gente distanciava um pouco mais. Agora começou em março, vai terminar agora em junho. Então, e jogos de volta, as meninas estão fazendo mais de 2 jogos para a categoria Sub-20. Lembrando que a categoria Sub-20 feminina são meninas de 14, 15, 16, 17 anos, cara. Lá em Alagoas mesmo, o time de Alagoas, a menininha que é o fenômeno lá tem 14 anos, jogando Sub-20. Né? Onde você vai colocar um moleque de 14 anos hoje, masculino, jogando Sub-20? Acho que nem eu lembro que com 14 anos jogou 20. Aí a gente tá falando de um moleque muito acima da média. Então, assim, eu acho que hoje a gente vai tendo alguns festivais sub-11, algumas meninas. Essa questão do futebol misto até os 12 anos foi implementada, achei sensacional. Enquanto a questão fisiológica permitir, eu acho que vale a pena ter o futebol misto, mas tem que ter muito cuidado até onde isso vai, né? Porque pode acabar gerando ser um tiro no pé depois dos 13 anos, 14 anos, enfim, para a menina. Mas eu vejo que é importante ter essas possibilidades. E o laço, ele vem daí, da vivência do esporte, da vivência, né, da prática esportiva, das oportunidades que tem de participar de competições, de festivais, de torneios, enfim. É o que a gente sempre faz, cara. É o dia que hoje quem joga bola é menino joga videogame, cara. Você falou sobre o ativo, né? Será que quem vai investir uma menina de 15 anos se ela não vai valer dinheiro daqui a pouco, sabe? Um menino de 15 anos hoje, ou 14 anos, 10 anos, ele já tá valendo dinheiro, vamos dizer assim. A menina, quando ela começar a valer dinheiro, como tu disse, aí sim, aí acho que vai mexer um pouquinho na lógica do mercado, porque eu vou investir, eu vou ter uma escolinha de futebol, por exemplo, ou uma equipe de futebol de base. Eu não vou querer ter, não é que assim, é mais difícil eu ter uma equipe de futebol de base feminina do que masculino. Porque o mecanismo, por exemplo, de solidariedade da FIFA lá me permite já ter dinheiro se o moleque passou no meu clube aqui e joga com 13, 14, 15 anos, né? A menina ainda não. Então, quando começar a mudar essa lógica, foi muito, muito feliz com o que você disse. Acho que aí sim, talvez esse lastro de um treino mais, numa prática melhor, né, das meninas, aí sim.
ele deixa de ser uma prática deliberada, passa uma prática mais ordenada, né? Então acho que sim. Sim. E é uma mudança de cultura, né, cara? Porque a gente começa a ter isso aí, quando a gente muda essa cultura, começa a ter uma outra visão do futebol feminino, como eu te falei, vai ser de cima para baixo. Sim, concordo. Não, agora é ativo. Cara, calma aí, então já vamos pegar essas menininhas de 10 anos, 9 anos que já jogam bola, e já vamos fazer um trabalho de formação com elas. Alguns clubes têm contrato de formação com as atletas, nem sendo um contrato amador, né? Então, assim, são coisas que a gente vai ver mudança, não sei quando, mas a primeira coisa que eu iria de ponto, assim, é essa questão do ativo do clube. O clube tem que entender isso, cara. E quando ele entender que ele pode ganhar dinheiro com o atleta, você pode ter certeza, cara, vai ser o mesmo tratamento que tem para a formação do menino, vai ser para a formação da menina. Isso aí é fato. A gente só tem que saber quando vai ser realizado, né? Excelente tema aí que a gente abordou também. Bom, falamos sobre as diferenças de treinar na base, de treinar futebol masculino e feminino. Falamos aí também sobre como ingressar na modalidade, como ingressar dentro da carreira de treinador. Espero que o pessoal esteja gostando. Deixa aqui os comentários a respeito aí do que a gente está conversando aqui. Interessante ouvir o que vocês também pensam, o que vocês também passam no dia a dia, se você trabalha na base, se trabalha no feminino, no masculino. Para a gente caminhar para o final desse papo, queria saber de vocês, acho que agora vai ser a parte mais preciosa, que é o seguinte: muitas pessoas que trabalham com futebol têm essa rotina, às vezes, aí, como vocês citaram, né? Muda muito, viagens, às vezes tem que abrir mão de determinadas coisas, tem que ter resiliência para aguentar ali algumas situações, tem que ter esse espírito de liderança. O cargo de treinador e até mesmo auxiliar técnico, por estar, né, no topo ali dentro da comissão técnica, tem que sempre tomar decisões, porém, em muitos momentos o treinador se sente solitário. Ou, por mais que tenha analistas, tenha ali preparadores físicos, tenha outros profissionais envolvidos, mas as decisões, às vezes, ali pesam bastante. Como lidar com isso? Acho que é a maior dificuldade de quem é líder, e líder de futebol, né, do processo, quem trabalha com futebol, talvez isso pese bastante. Como que vocês fazem para lidar com isso? Vocês com vocês mesmos, no dia a dia, a rotina, como que vocês se preparam? Eu vou dar um treino hoje, antes do treino, pós-treino, como que é essa mentalidade, como que vocês fazem? Porque isso não se ensina em lugar nenhum, né? Não se ensina em cursos, não se ensina em faculdades. Lógico que isso a gente vai aprendendo com a vida, com a experiência, para até auxiliar quem está assistindo e ouvindo a gente. Como que vocês lidam com isso? Procuro vivenciar o clube. Eu procuro, como eu digo, né, a gente sai de casa, eu saio de casa para vencer. Eu não deixei minha família longe para qualquer coisa tirar o foco. Então, eu procuro vivenciar o clube, eu procuro entender o que o clube precisa, eu procuro entender realmente qual é a demanda que eu preciso ofertar para o clube. Então, assim, eu vejo com quem que eu posso me cercar ali, que compartilha das mesmas ideias, ou que, mesmo que não compartilhe as mesmas ideias, mas que pode agregar dentro da sua visão ao meu trabalho. Porque, assim, Gas, eu vejo pensando muito no que você não está tendo na vivência da bola, você vai desistir. Isso é fato, porque não é fácil você ficar longe de casa, longe da família, muda de estado. Nós estava brincando antes aqui, né? Pô, tô em Bragança Paulista, tava em Alagoas, mano. Calor, bom nada, eu cheguei aqui em Bragança, um frio. A gente vai aí, né, se adaptando. Mas eu tenho isso para mim. Eu busco vivenciar o clube o máximo possível. Eu busco compreender as demandas do clube. Eu procuro alinhar o meu trabalho da melhor forma possível com o que o clube espera de mim, com que eu posso contar ali com as pessoas que fazem parte da comissão técnica que vai estar junto comigo. E como eu falei, saber o que as pessoas podem me ofertar, saber o que eu posso ofertar para as pessoas, né? E, cara, como liderança, delegar funções, cara.
as pessoas têm que se sentir dentro do processo. Eu acredito que quando você insere as pessoas dentro do seu trabalho, onde você delega as funções e dá liberdade para que as pessoas criem, para que as pessoas se sintam felizes em fazer aquilo que elas acreditam, isso minimiza muito qualquer tipo de dificuldade que você venha a ter, principalmente dentro desses processos de casa nova, ou de cidade diferente, ou da solidão como treinador, né? Realmente, se você centraliza muito, você vai ser solitário. Isso é fato. Mas se você consegue mandar funções, você consegue fazer, como eu digo sempre, né, a construção ela é coletiva. Então, quando você traz para o seu trabalho a participação da sua comissão dentro desse processo de construção coletiva, cara, para mim fica mais fácil. Tem dado certo, acredito que vai continuar dando certo. É lógico que aquilo precisa ser mudado, a gente vai mudando, porque tudo é um crescimento, né? A gente está sempre em constante aprendizado, e as experiências vêm mostrando para a gente aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, e a gente sempre busca errar com coisas novas para aprender coisas novas, né? Então, eu tenho buscado fazer dessa maneira. Como eu disse, né? É algo individual, não é uma receita de bolo, mas para mim tem funcionado bem, graças a Deus. Muito bom saber. Serve de inspiração aí para quem está acompanhando a gente. Henrique, como que você lida com essa situação? Assim, eu falo que talvez o mais difícil de tudo é abrir mão das coisas, né? A gente sabe que o futebol tem essa certa solidão. Sim, tem. Mas como o Pablo falou muito bem aí, eu, na minha época como treinador e agora nesses últimos anos todos como auxiliar técnico, a gente entende que o trabalho deixa de ser único, né? Óbvio, a gente respeita a decisão final do treinador, óbvio. A palavra, ela é final dele, mas cada vez mais essa questão do líder isolado, que não se relaciona mais, acho que ela vem acabando, sabe? Isso é muito positivo. Todos são importantes no processo, isso é verdade, todo mundo se sente importante. E acho que esse o caminho. Cada vez mais entender que se você ficar nessa solidão, digamos assim, a chance de você tomar uma decisão errada pode ser maior. Errada assim, né? É muito cruel falar isso, mas talvez menos assertiva para aquele momento. Então, se você tem um treinador, tem uma comissão que te ajuda, que está no mesmo barco que você o tempo todo, tem pessoas boas do seu lado, cara, a chance de você ter essa solidão menor, ela pode acontecer. Eu conto para muita gente assim, quando eu estava morando fora e eu era treinador, acho que talvez a maior solidão para mim era assim, sendo bem sincero, quando ganhava no jogo, eu não comemorava com ninguém. Quando perdia o jogo, eu não chorava com ninguém. Era tudo só eu. E talvez essa era a minha grande dificuldade, por isso eu não quis voltar mais para fora do Brasil. Acho que a gente saber lidar com isso, com essa... Porque é uma frustração. Você quer ganhar um jogo, você comemorar e tal, e tal. Só que ali você está sozinho naquele seu ambiente, você ganhou o jogo, você quer ligar para alguém, você perdeu o jogo, você liga para alguém e morreu ele. Acho que aqui no Brasil não, a gente tem as comissões, a gente tem a nossa família perto, aí sim, acho que muda um pouco essa relação de solidão, sabe? Então, quando a gente começa a entender isso, sim, a gente muda um pouquinho essa relação dessa solidão aí que acontece. Óbvio, talvez, quando a gente fala no treinador tem uma solidão, é porque a decisão é dele, no final. Sim, é dele. Mas com as pessoas que vão suportá-lo, sim, dar um certo suporte. E em relação à montagem de treino, essas coisas, cara, o que eu vejo é assim, o que a demanda da semana te diz e o que a demanda do seu time te diz. Acho que cada vez mais os treinos são direcionados para uma situação totalmente tática, técnica, e obviamente a carga física ela engloba essa região. Então é a gente trazer a carga física necessária para aquele dia dentro da nossa ideia tática. Esse é o X da questão. Então, vamos dizer que tem um treino amanhã. O que a demanda de amanhã é física? A demanda física é X. A gente pode avançar em qual parte tática nessa demanda física, parte técnica, obviamente a parte psicológica. O que a gente consegue trazer para esse treino dessas demandas? E aí, o treino não é montado sozinho mais, né? Eles também tem acabado. Cada vez mais, todo mundo da comissão tem seu papel. Vai ter um dia que a gente vai fugir da demanda física, que a demanda tática ela perpassa a física. A demanda técnica vai perpassar aqui. Aí a gente tem que conseguir controlar tudo isso, porque obviamente o aspecto dos atletas de evolução continua. Então, eu me preparo assim, o que precisa para a semana? A semana é essa.
Temos um jogo? Não temos? A gente trabalha muito aqui, visando o adversário no próximo jogo. Então, pô, o que esses caras têm de bom, o que esses caras não têm? Então, a gente tem uma semana norte, né? Digamos assim. E a partir desse norte, dessas semanas, a gente consegue elaborar os treinos e, obviamente, tá dentro do modelo de jogo. Essa distribuição de conteúdos ela é fundamental. Isso que eu digo que a gente vive um dia por vez, né, velho? Não tem como você prospectar uma semana, você fala, caramba, a UDM chega, cara, fulano e ciclone, você vai ter que segurar, porque senão vai dar bom. Aí você tem que matar o fisiologista, né? Que você monta um treino para 25, aí do lado não, 22. Pô, cara, mas é legal, assim, porque é uma coisa que eu sempre trago. Eu quero atleta, eu falo que sempre fisioterapia. Fisioterapeuta, eu quero atleta 100%. Ele não vai estar 100%, então, afinal, você vai pro pau. Tem onde correr, um jogo decisivo. Porque eu prefiro perder um atleta, um treino, 2 treinos, cara, do que perder uma temporada, perder um semestre, enfim. Então, assim, quando você vai fazer a distribuição dos conteúdos, a gente vê assim, não é só montar o treino, né? Às vezes o pessoal não sabe o que acontece no backstage, né? É complicado, cara. Você tem que avaliar todos os departamentos, que cada departamento vai te falar, você vai ter que avaliar cada caso um por um, você vai ter que entender a semana, entender o adversário, entender se é viagem ou não, porque o lado B da bola, para você que quer ser treinador, não é nada legal. Porque você pega, ainda mais aqui em São Paulo, você pega umas viagenzinhas de 6, 7 horas que eu vou te falar, cara. Arrebenta. E ninguém que sabe disso e o lado B da bola quebra. Então você tem que levar tudo isso dentro do contexto, cara. Montagem de treino, teoricamente, não é difícil, o treinamento em si. Mas tudo aquilo que cerca a montagem do seu treinamento, ela tem uma carga e é complicado. Que aí você tem que ter aquela flexibilização importante, que às vezes aí vai pensar no conteúdo, cara, você fala, ó, vai dar não, Henrique. Aí já vai ter que alterar o conteúdo, isso já quebra a semana, então é um dia por vez, irmão. É assim que funciona. Temos o norte, né, Pablo? Mas assim, sabe que é tudo extremamente adaptado. E assim, falando só do contexto, né? Às vezes, o Campeonato Paulista, a gente joga profissional quarto domingo, né? E o quarto domingo é muito cruel. Às vezes não tem treino. Não tem como ter treino na semana. E o treino é o vídeo. Então, às vezes, tu joga quarta à noite em uma cidade, a outra cidade é 6, 7 horas pra lá. Daí tu volta e eles não tem voo mesmo. Aí tu chega aqui, tipo, quinta de manhã ou à noite, já volta pra treinar sexta, sábado você viaja de novo. Então, às vezes, não dá tempo, assim, de treino. Então, aí é a questão da condição técnica, né? É o que os vídeos podem nos dar, e aí o conhecimento tático processual, né? O que esse processual, o declarativo, desculpa, pode nos dar? O que o declarativo vai influenciar? E, cara, vejo cada vez mais sessões de vídeo são treinos. Sessão de vídeo é um treino. Isso é fundamental. Então, quanto mais o atleta vê e declara aquele conhecimento, cara, isso aí é mais comprovado, né? A gente sabe disso. Os caras conseguem sim evoluir. E aí é carga física, né? Em semana competitiva já era, não tem como. Tem que fazer muitas vezes. E aí dá treino pra quem não tá jogando. E aí como que equilibra a carga? E aí a gente teve briga com os caras, né? Mas já não tá jogando, tá bom, que aí o cara fica equilibrado pra poder jogar. Não, vai ter que dar a mesma carga de jogo. Não, pô, não quero que ele come no jogo. Então, assim, é um dilema, né? Tipo assim, que a gente vai fazer com esses caras que não estão jogando. Então, é muita coisa. Fora a parte psicológica, o cara não joga, às vezes ele não quer treinar. Tem muito lado B tá aí, né, Pablo? O lado B tá aí. Nossa, velho, esse lado B eu vou te falar, ele podia ser um pouco mais fácil, cara. Mas é bom. A parte de montar o treino é o mais fácil. É o mais legal. Cara, eu falo, não sei se compartilha a ideia. Tem umas coisas muito legais no futebol, por exemplo. Quando você monta um belo treino, se os atletas executam ele da melhor forma possível, fala assim, cara, o treino hoje foi 10. Aconteceu tudo que a gente queria, a gente alcançou o que o GPS pedia, a gente alcançou a parte tática, a parte técnica, pô, muito legal, isso é um prazer enorme. E, obviamente, quando sai um gol, a partir de um princípio que você trabalhou naquela semana, ou algo que você considerou importante para aquele jogo, ou quando você rouba a bola numa situação de pressão que você elaborou para aquele jogo. Então, cara, esses são os grandes prazeres de quando a gente fala do futebol, trabalhar com isso. Isso ninguém paga. E a felicidade do vestiário, que a gente fala, né? A vitória, que o vestiário nos dá, aquilo só quem vive é a nossa droga, né? É a maior droga do futebol. Quem entra no vestiário vencedor, cara, quer sair mais. Por isso, quando você pergunta se vale a pena ou não, vale a pena. Porque a alegria de ganhar, a alegria de conquistar, velho, essa aí não existe igual. Essa não existe igual. Aí bate tudo que
você sofre naquele momento, faz valer a pena. E tem descanso? Vocês conseguem ligar a TV, aí vou assistir um filme aqui agora, porque hoje é dia de folga, jogamos ontem, vencemos. Quarto domingo não tem descanso pra ninguém. Acaba o jogo, você tem que ver 2 jogos do outro adversário, cortar o jogo, saber que o cara tem de bom, de ruim. Cara, quarto domingo não dá. Se domingo é domingo, às vezes dá, né, Pablo? É mais de boa, né? Cara, o feminino tem uma particularidade. Em algum momento do ano você consegue fazer jogo só no final de semana. Mas agora, esse mês agora, tivemos 7 ou 8 numa porrada. Eu até brinquei com o Rosana, até brincou, pô, nem disse as minhas malas. Chega, a gente encosta a mala com o vestiário e vamos já preparar de novo. Pra não marcar. Cara, mas é isso. O vestiário vencedor, ele mostra pra você que tudo aquilo valeu a pena. Um vestiário como a derrota, ele mostra para você que tudo aquilo também valeu a pena. E que você pode chegar mais longe ainda porque tem o que alcançar mais. Porque na vitória, cara, você fala, poxa, eu não... Porque fazer isso aqui é fácil. O problema é isso aqui, não. Chegar lá em cima, você vai chegar e manter isso. Entendeu? Eu sempre digo, 70, se der certo, é glória. Se der errado, é aprendizado. Excelente, excelente. Ó, eu falei com vocês aqui em off e falo pro pessoal, vocês são guerreiros, admiro mesmo quem trabalha com futebol, principalmente treinadores que viajam aí pelo Brasil, fica longe da família. Eu tinha essa vontade quando era mais jovem, queria ser treinador, mas o tempo foi passando e eu vi que não era para mim. Prefiro ficar do lado de cá mesmo, dando espaço para vocês, conhecendo, né, o mundo de vocês e também inspirando outras pessoas que querem seguir esse caminho. Mas é muito legal saber, espero que esse episódio aí tenha levado um pouco aí de como é a realidade mesmo, o dia a dia de um treinador de futebol, não para desanimar, né? Espero que ninguém desanime, até porque falamos aqui também o lado bom, né? Acho que tem mais coisas positivas do que negativas, assim como qualquer outra profissão. Só que o futebol, ele é assim, é o sonho. E eu, assim como vocês, né, o Pablo teve a oportunidade de ser atleta, mas a gente sempre quis trabalhar ou estudar ou jogar futebol. E aí quando você já está no meio, é o sonho, a gente tem que ir à frente, né? Diferentemente de outras profissões, que parece que o futebol ele floresce mais desde cedo, né? Aquele sonho se torna mais vívido e quando você está dentro, parece que é um sonho ainda, né? Não quer sair, quer continuar. É claro que a gente tem que compreender também o lado bom, o lado ruim, até quando vale a pena, até quando não vale a pena. Mas de maneira geral, espero que o pessoal tenha gostado. Surgindo dúvidas, quem quer saber um pouco mais de como que o Pablo faz no dia a dia, de como o Henrique faz no dia a dia, como que a gente pode entrar em contato com vocês? Primeiro, Pablo, qual que é o seu Instagram? Pablo, você utiliza mais o Instagram, né? Boa pergunta. Eu acho que o Pablo Riz underline profissional, cara, alguma coisa assim, porque tá tão corrido que eu não escolhi o perfil do Instagram, mas eu acho que é isso mesmo, acho que é Pablo Riz underline profissional. Pablo Riz ali vai conseguir localizar. O Henrique tá aí, Barcelos também. Isso é com vocês. O meu tá fácil. O meu é Henrique Barcelos com 2 L's. Já vai encontrar. Então o pessoal pode mandar o direct aí, saber um pouco mais. Bom, a gente vai caminhando aí para o final do episódio. Espero em outra oportunidade a gente conversar pessoalmente, né, no estúdio, até para trocar uma ideia. Fora do ar também, conversar um pouco mais. Agradecer o Pablo e desejar aí sucesso, Pablo, na sua trajetória, na sua caminhada como treinador. Desejo sucesso também aí na temporada atual, na equipe. E, claro, fique o convite aberto para outras oportunidades. João, te agradeço, cara. Muito bom poder participar, né? Te acompanho sempre aí. Desde quando a gente conversou no Congresso Internacional de Futsal lá em Brasília, o primeiro, né? Sérgio Adriano conseguiu promover lá. Sempre importante, cara, esse espaço, né? A gente falar da bola, ciência da bola, principalmente, todos os profissionais que você traz aí, uma gama muito grande que cerca o futebol, né, cara? Isso é muito legal. Quero só agradecer aí, vamos que vamos. Se você precisar, estamos às ordens. Valeu, Pablo. Henrique Barcelos também, passo aí o mesmo convite para conversarmos em outra oportunidade. As portas do Ciência da Bola sempre abertas. Sucesso na carreira.
como profissional do futebol e também sucesso aí na temporada no clube. Obrigado, João. Prazer, irmão. Prazer falar, estou à disposição também aí. Fala assim, a gente só chega aqui no futebol porque a gente foi ajudado por alguém um dia, né? E nada mais justo do que a gente ajudar as pessoas também. Então, quem tiver à disposição aí, quiser trocar uma ideia, é sempre um prazer falar sobre futebol. A gente que ama o esporte, que ama o nosso trabalho, está à disposição sempre para todos. Então, agradeço o João aí pelo espaço. Se precisar, estamos aí. E o congresso estaremos presentes. Vai ser fera. Sucesso. Legal. Valeu, Henrique. Pessoal, obrigado novamente pelo carinho da audiência de vocês. Quem chegou até o final aqui, coloque embaixo aqui, ó, curtir, tá? Você que está no YouTube, no Spotify também, você marca aí o coraçãozinho para a gente saber que você está gostando do nosso trabalho. E deixe seu comentário, é interessante a gente saber um pouco mais do que você pensa a respeito desse tema e do que foi conversado hoje, tá bom? Lembrando também, tem aqui abaixo um link para você se inscrever aí no congresso, que vai acontecer entre os dias 12 e 25 de junho, para você que está ouvindo ou assistindo a gente no mês de junho, e também o link da Futebol DNA, que é parceira e patrocinadora aqui do nosso podcast, para vocês conhecerem o trabalho que a Futebol DNA faz, tá bom? Agradecendo a audiência de vocês, na próxima semana eu volto com mais um ou mais convidados para a gente conversar um pouco mais aqui no podcast do Ciência da Bola. Grande abraço.